Tem uma pergunta que foi feita se há contraindicação do uso do canabidiol para gestantes e mulheres que amamentam. Sim, sim, essa é uma das contraindicações. É uma contraindicação relativa, e se houver uma necessidade premente de uso dos derivados canabinoides na gestante, isso precisa ser muito bem conversado com o médico, seu paciente. Em mulheres que estão amamentando, em lactação, aí não. Aí a ideia é não usar essa substância, é uma contraindicação mais absoluta. Certo. A Anvisa, você falou isso, liberou em dezembro a comercialização de medicamentos à base do canabidiol. Mas, por outro lado, não autorizou o plantio. Qual que é o problema que você vê nessa resolução da Anvisa de liberar a venda, mas não permitir o plantio para a produção aqui no Brasil? Pois é, Walter, eu acho isso tão grosso, tão grotesco, então assim, é um crime de lesa pátria isso. A Anvisa, na minha opinião, quando fez isso, cometeu um crime de lesa pátria. Por que eu digo isso? Olha, se você for imaginar o custo final de um medicamento desse, vou dar um exemplo bem claro. O Brasil agora vai produzir o medicamento, vai produzir não, já está nas farmácias, já estão nas farmácias. Tem uma medicação chamada de Mialo, que essa medicação ela já está assim na farmácia. É uma medicação brasileira, é um extrato, é um fitoterápico, que com a pureza muito grande, 99,9% de pureza, à base exclusivamente do canabidiol. Então, é o que eu estou falando para você. É uma substância brasileira, produzida por um laboratório brasileiro no Paraná. Essa substância foi desenvolvida todo pelo pessoal da USP, da Universidade de São Paulo, né? E em parceria com esse laboratório, então, produziu essa substância que já está na farmácia. Chegou nas farmácias dia 10 de maio, né? Portanto, esse mês. Então, o brasileiro vai poder comprar uma medicação, um derivado canabinoide brasileiro. Porque o que nós tínhamos aí eram medicamentos importados, né? O Sativex e o seu correspondente aqui no Brasil, né? Mas nós não tínhamos a medicação puramente brasileira. Agora, eu vou lhe dar um dado que é chocante, Walter, para você e para todos que estão agora nos assistindo. Essa medicação vai custar, em média, aí, R$ 2.500 por mês. A medicação que nós temos no Brasil, que é um congênere do Sativex, né? Ela custa hoje, se o cara quiser comprar, já está na farmácia, ele vai pagar aí em torno de R$ 2.700, R$ 2.800. O preço máximo a consumidor é R$ 3.200. Essa substância importada e essa especialidade farmacêutica importada, ela é produzida lá na Inglaterra, vendida aqui no Brasil, já está vendida, já está sendo comercializada no Brasil, tem um preço máximo de R$ 3.200, mas na farmácia se consegue comprar R$ 2.700, R$ 2.800. Pois bem, essa medicação brasileira, que é o Mialo, que eu falei para você, produzida no Brasil, desenvolvida pela USP, produzida por um laboratório brasileiro no Paraná, ela vai estar à disposição dos pacientes, dos clientes, né, dessa medicação, ai meu Deus, nesse valor aí de R$ 2.500 aproximadamente. Aí você me pergunta, caramba, como é que pode uma medicação produzida, inclusive aqui no Brasil, ser tão cara, ser tão inacessível para um grande conjunto dos pacientes brasileiros que necessitam desse fármaco? A resposta vem logo, é imediata. A resposta é porque nós estamos importando o princípio ativo. Então, o laboratório brasileiro produz, mas ele importa o princípio ativo. Agora, eu vou dar um dado mais interessante ainda. Os maiores vendedores de princípios ativos do mundo são os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje produzem quase 50% dos insumos para a produção de derivados canabinoides do mundo. Então, isso sem falar que o Brasil tem terras extraordinárias, terras extremamente férteis, né, e que se aplicam muito ao cultivo da cannabis, especialmente da cannabis sativa. Não é? Então, veja, essa importação ela está atingindo diretamente o bolso
dos brasileiros, praticamente impedindo que a maioria da população tenha acesso a essa medicação. Né? E qual foi o fator determinante, não é, da Anvisa ter adotado esta atitude que eu falei e confirmo isso hoje, que ela é um ganho parcial apenas. É um ganho parcial. Não é? Vamos importar um produto, né, com o preço do dólar agora quase que batendo R$6, Walter. Imagine como vai ficar cara a importação desse insumo. Não é? Então, eu não vejo lógica alguma do ponto de vista racional, do ponto de vista daqueles que, de fato, têm... Né? Por quê? Impedir a produção para que nós pudéssemos, nós mesmos aqui, termos o nosso princípio ativo com preços 10 vezes menor, né? Isso seria, sim, uma ação, que eu diria uma ação lícita, uma ação, né, esperada, uma ação cidadã de fato. Essa proibição da produção, ela realmente foge a todos, né, de pessoas que têm compromisso com a nação brasileira.